Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Gostaria de parabenizar a todos os inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe na divulgação e na promoção deste instrumento utilizado para pregar a palavra de Deus. Faça contato com seus amigos, estimule eles também a se inscreverem para divulgarem o canal. Meus amados, nós falaremos neste dia sobre o seguinte tema: o que é viver em Cristo? Estaremos baseados na palavra de Deus, na Bíblia, em Gálatas capítulo 2, versículo 20 e Filipenses 1, 21, onde diz assim: já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver em Cristo. O que é isso? Queridos, o viver em Cristo é mais do que pertencer a um bloco cristão, seja ele católico, ortodoxo ou mesmo cristão evangélico. O viver em Cristo vai muito além de tudo isso. O viver em Cristo é mais do que ser pastor, do que ser padre, presbítero, diácono ou membro consagrado de uma igreja. Viver no Senhor Jesus extrapola a tudo isso. Então, o que significa na prática viver em Cristo? Bem, em primeiro lugar, o viver em Cristo significa passar pela morte sem morrer. Pastor, o que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que devemos ter o foco, o nosso foco, o foco da nossa vida no Mestre e também nos mártires da fé, aqueles que passaram por atrozes sofrimentos. Ou seja, nós também podemos encontrar em nosso caminho pedradas, podemos encontrar chicotadas, podemos encontrar desprezo, zombarias, abandono, sofrimentos, podemos encontrar indiferença das pessoas. É isso o que diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde acabamos de ler. Porque eu já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Então, este é o primeiro momento. Viver em Cristo significa passar pela morte sem morrer. E em segundo lugar, o viver em Cristo significa entrega total da vida ao senhorio do Filho de Deus. O que isso quer dizer é o seguinte: é aquela entrega alegre, aquela entrega consciente do corpo, da alma e do espírito aos cuidados divinos. Sim, ou é isso, ou não é nada. Por quê, pastor? Sim, porque não existe meio cristão. Não existe um cristão pela metade. Não existe caricatura de cristão. Se você vê um desses por aí, ele na verdade não é cristão. Porque o cristão verdadeiro significa que ele entregou totalmente a sua vida aos cuidados divinos, aos cuidados do Filho de Deus. Porque o elemento norteador da vida, da verdadeira vida cristã, é a fé. É ela que norteia a vida cristã, como diz o texto que acabamos de ler. Aqui, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, meus amados, minhas amadas, em segundo lugar, o viver em Cristo significa entrega total da vida ao senhorio do Filho de Deus. Mas, em terceiro lugar, o que significa viver em Cristo? Viver em Cristo significa viver uma vida além da mera cronologia humana. Viver em Cristo extrapola as expectativas da vida terrena.
viver em Cristo extrapola as expectativas de sucesso aqui, de emprego, de um bom emprego, extrapola as expectativas de ganhar muito dinheiro, vai além de uma pretensa vida conjugal feliz, vai além da saúde perfeita do corpo. Enfim, viver em Cristo, meus queridos, vai além da nossa cronologia e das expectativas dentro aqui deste tempo presente que nós vivemos, deste século. Vivemos aqui, todos nós sabemos disso, vivemos aqui limitados pela contagem cronológica, ou seja, podemos viver aqui 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Porém, a nossa vida, a vida daquele que vive em Cristo, não há preocupação com isso. Não há mera preocupação com isso. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus que vive em Cristo, ele não se preocupa com isso, pois para ele o viver é Cristo. E o morrer? E o morrer é lucro, o morrer é ganho, como acabamos de ler aqui em Filipenses 1:21, repetindo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. E ademais, meus queridos irmãos, as Escrituras reforçam isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, quando diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis, ou seja, os mais dignos de compaixão. Então veja, a nossa esperança não é aqui só para esta terra, aqui só para esta vida. Portanto, meus amados, o que significa viver em Cristo? Significa passar pela morte sem morrer. Significa entrega total da vida ao senhorio do Filho de Deus. E em terceiro lugar, em terceiro momento, viver em Cristo significa viver além da contagem cronológica. Então, meus amados, é isso. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa aprofundar esta palavra no seu coração, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Portanto, fique bem e fique na paz do Senhor Jesus.